Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria e carinho que aqui estamos mais uma vez para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus. O momento de levarmos harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo, será fluidificada pelos guias espirituais. E, como a gente costuma esclarecer, o Evangelho no Lar é um momento sublime que leva a luz não só aos nossos lares, mas leva a luz à rua onde moramos, e em apartamento, luz a todo o edifício. São os esclarecimentos dos Espíritos para mostrar a força do Evangelho no lar. E vocês podem fazer seguindo o nosso roteiro, que é o roteiro da Federação Espírita Brasileira. Podem nos acompanhar ou escolher um outro dia, outro horário, e fazer conosco, porque o vídeo fica gravado no canal YouTube. Ou fazer sua própria escolha. Fica a critério de cada um. O importante é fazer o Evangelho. Então, meus amigos, hoje a nossa leitura preparatória é a mensagem 146 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quem segue? E outra vez lhe falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Há crentes que não se esquivam às imposições do culto exterior. Reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. Prefere outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrosanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxar nas obrigações, afirmando desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessária. O Mestre não prometeu claridade acima dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz à vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeste, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir os passos do caminho comum. Realmente, são ensinamentos que falam até hoje a realidade humana, né? Nós ainda temos muito desse procedimento de buscar Deus e buscar Jesus através
de atos exteriores, esquecido da construção interior. Pessoas querem apenas dizem apenas que creem, falam, gritam, geram os mais variados tipos de demonstrações externas, mas não tem a menor preocupação, quase nenhuma preocupação com o Cristo que está dentro de si. A luz que deve ser construída dentro de si. E quando a pessoa começa a descobrir os ensinamentos de Jesus, buscando a sua vivência, se torna na luz do mundo. E essa luz é exatamente pelo conhecimento adquirido que deve levar as demais pessoas, iluminar as outras pessoas. Por isso que Jesus disse: vós também sois a luz do mundo. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto. Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos e pedimos, Senhor, inspiração para entendê-los, para compreendê-los e fortalecimento para vivenciá-los no enfrentamento diário das nossas limitações, das nossas imperfeições. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, prosseguindo no estudo do 17º capítulo, Sede Perfeitos, hoje trazemos a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comer. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem os ouvidos para ouvir. O relato é de Mateus, no capítulo 13, e o versículo é de 1 a 9. E prossegue: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem raízes e não está sendo por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e lhe dá fruto, e rende 100,
ou 60, ou 30 por 1. Também Mateus, no capítulo 13, aqui o versículo é 18 a 23. Então, meus amigos, aqui nessa parábola, que inclusive é uma parábola de fácil entendimento, Jesus ele relata o feitio moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado. Conforme a má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como passa a agir depois desse conhecimento, é que os homens são classificados de homens beira de caminho, pedregal, espinheiro ou boa terra. E a gente tira a explicação que é dada, é uma explicação, é muito clara, elucidativa mesmo, porque a semente que caiu na beira do caminho, que não frutificou, e que os pássaros vieram e comeram, que ele diz que aí nesse caso o espírito maligno levou o que tinha de conhecimento da palavra, né? O que tinha de conhecimento dos ensinamentos da vida maior. Por quê? Porque são pessoas, esse terreno se assemelha àquelas pessoas que são indiferentes aos ensinamentos de Jesus, ao Evangelho. Ficam sempre à margem, recebem a palavra, escutam, mas ela ali mesmo fica. São refratárias, são indiferentes à palavra a palavra que escutou, ao ensinamento que chegou até aos seus ouvidos, né? Como ele diz, como Jesus diz, que não deu atenção. Exatamente, aquele que é indiferente, que é alheio, não deu atenção ao ensinamento. Então, assim, os pássaros não foram e não comeram a semente, levaram a semente, assim, o espírito maligno significa o quê? As influenciações inferiores que podem nos envolver quando nós permanecemos refratários aos ensinamentos do Mestre. Mas no texto, nós visualizamos que, apesar da indiferença humana, o semeador continua a semear, continua oferecendo oportunidades de conhecimento, de esclarecimento às pessoas. Vai pelo caminho semeando. E vai ter uma parte da semente que caiu entre o quê? Entre as pedras, em um pedregal. E como não tinha a terra profunda, a terra em abundância, logo cresceu, mas sem raiz, certo? Sem raiz. Isso representa aquelas pessoas que são vamos assim dizer, de fácil entusiasmo, né? Se entusiasmam com a maior facilidade, aceitam prontamente o Evangelho, mas elas não têm força dentro de si, não encontram a força suficiente para vencer o seu comodismo, os vícios, os maus desejos. Sentem-se incapazes de empreender uma reforma em seus sentimentos, em seus hábitos. E requer muita força, né? Muita determinação para vencer hábitos, para melhorar seus pensamentos. E quando, por exemplo, começam a surgir as incompreensões, as dificuldades, principalmente na doutrina espírita, né? Quando a gente começam as dificuldades, as incompreensões, às vezes até mesmo da família, o que é que acontece? A pessoa esfria de vez e volta para a vida que levava antes. Então, são as pessoas que se enquadram nesse terreno cheio de pedras. Que a planta, ela vai crescer, mas não se sustenta por conta da raiz.
porque não existe a terra suficiente, a terra abundante. E essas pedras também podem significar aqueles condicionamentos que nós possuímos, aqueles condicionamentos cristalizados, resultam da vivência nesses condicionamentos imperfeitos, nesses condicionamentos prejudiciais, e várias encarnações. Então aquilo ali vai se solidificando como sentimentos, como pensamentos. É como se precisassem realmente, como pedras, serem diluídas, serem arrancadas, diluídas, por exemplo, pelo conhecimento, pelo acesso ao conhecimento do Evangelho, e todo um esforço para diluir esses condicionamentos que prejudicam o nosso crescer moral e espiritual. Então, meus amigos, aí nós temos uma outra parte das sementes que caíram entre espinhos. Uma coisa que chama a atenção é que quando a semente ela cai entre pedras, né? Ela não tinha sustentação, aí logo veio o sol, queimou e secou, né? É uma coisa tanto superficial. Esse secar e queimar, a gente pode entender como quando chegam as incompreensões, as dificuldades, de repente a pessoa abandona, né? É como se as suas convicções, que estava tão entusiasmada, né, tão prontamente querendo aceitar o Evangelho, elas se queimassem e fossem arrancadas. E isso a gente sabe, a gente que está na casa espírita, a gente vê com uma certa frequência, né? A pessoa muitas vezes entusiasmada, aceita, compreende, mas diante do cotidiano, diante exatamente, até mesmo do conhecimento, quando percebe que é necessário para crescer, para receber as bênçãos maiores, é necessário se libertar dos vícios, se libertar dos pensamentos negativos, dos maus desejos, aí a pessoa se sente enfraquecida e prefere voltar para a vida que levava. Nessa parte dos espinhos, que a semente caiu entre espinhos, elas cresceram, mas foram sufocadas, né? Porque os espinhos também cresceram. Elas, entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Elas não chegaram nem a crescer, certo? As sementes foram lançadas entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as pobres das sementes, né? Então, esse terreno representa as pessoas que, embora tenham tido acesso ao Evangelho, embora admirem e até louvem o Evangelho, né? Ressalte o Evangelho, elas se sentem demasiadamente presas às coisas materiais, às coisas terrenas. Eles consideram, até porque consideram mais importante do que a formação de uma consciência espiritual. É o medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens, luxuosidades, que sufocam os sentimentos altruísticos no seu nascedor, lá no coração. Quando o coração está desabrochando, está se motivando, todas essas contingências terrenas e materiais sufocam, como ele diz, no seu nascedor, impedindo que qualquer tipo de movimento espiritual aconteça. Qualquer movimento espiritual que implique a renúncia de seus tesouros terrestres, né? As nossas viciações são exatamente o apego à matéria, a gente tem medo do futuro, a gente quer ter garantias dos nossos, vamos assim dizer, garantia dos nossos interesses pessoais, das nossas vantagens, né? E isso impede
espiritual. Impede que passemos a dar prioridade aos valores espirituais, ao crescimento espiritual. É bom ressaltar que não significa que se vá abandonar a vida terrena. É uma questão de equilíbrio. É uma questão de dar um devido valor aos bens materiais. E não se sacrificar por eles e não ficar na dependência doentia do acúmulo de bens materiais, o medo, a insegurança, o desespero, né? Isso a gente esquece do crescimento para Deus. É crescer na direção da perfeição, como Jesus nos convida. Então, as sementes que caíram na boa terra, elas são aquelas que cresceram e frutificaram e deram bons frutos, né? Deram fruto, que não basta nascer, crescer a planta se não der bons frutos, né? E esses frutos precisam ser doados, precisam ser espalhados. São aqueles corações, aquelas pessoas que recebem o Evangelho, não só com entusiasmo, não só com alegria, mas que aceitam a proposta e procuram plantar o Evangelho em sua vida, fazendo com que esse Evangelho frutifique ou dê frutos, que são as nossas ações, que são as nossas atitudes e que vamos doar, espalhar ao nosso redor. Essa é a boa terra, a terra que o verdadeiro cristão precisa representar. O cristão, o espírita, o bom espírita é a boa terra. E para ser a boa terra, precisa conhecer o Evangelho, precisa se reformular e precisa exatamente fazer com que os ensinamentos nos transformem e nos levem a divulgar a boa nova. Então, isso é o que representa a semente que cai na boa terra. Que tipo de terreno, de solo somos? É bom a gente se analisar. Será que ainda somos como pedregal, entusiasmados, aceitando o Evangelho, mas sem querer lutar para vencer os vícios, os maus desejos, os maus pensamentos? Ou seremos aquele solo cheio de espinhos que deixamos nos sufocar pela comodidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, sufocar pelos tesouros terrenos, porque não queremos renunciar a nada? E pensamos sempre no futuro, mas no futuro com crescimento material, esquecidos de que de uma hora para outra tudo poderá aqui ficar, porque poderemos partir para outra dimensão da vida, e aí só iremos levar o que de bom tivermos feito, tivermos plantado. Então, meus amigos, os ensinamentos do Evangelho são os ensinamentos que alcançam a todos nós, as pessoas sensibilizadas pela boa terra, assimilados e defendidos no processo natural. Os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual, certo? Cada um de nós tem um tipo de mentalidade. Então, para sermos boa terra, é necessário aceitar os ensinamentos de Jesus e assimilá-los e defendê-los, como ele diz aqui, num processo natural. Necessário, portanto, que compreendamos que Jesus é o semeador,
As sementes são os ensinamentos do Evangelho. E nós somos o solo, o terreno, que a gente precisa lutar para que tenhamos abençoados frutos de caridade como expressão do amor ao próximo. Essas palavras são palavras contidas em reflexões da espiritualidade. Nós achamos bastante interessante, por isso estamos aqui trazendo para vocês, para todos nós. Então, meus amigos, as reflexões evangélicas são essas, que nós possamos fazer as nossas reflexões e vamos fazer agora as nossas vibrações. As vibrações que significam a emissão firme, convicta de um pensamento, de um sentimento, com o desejo de ajudar, de doar ondas de amor, saúde, paz e esperança. Vamos assim pedir, vibrar pela paz e fraternidade entre as nações, pelos governantes para que trabalhem pela justiça social, pelo fortalecimento da doutrina espírita, pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco, pela cura e sustentação de amigos, de familiares que se encontram enfermos, por nossas famílias, por todas as famílias, para que o Evangelho chegue aos lares, levando harmonia, levando paz aos corações. Vamos pedir agora, fazer vibrações, pedindo de uma forma específica para alguém que desejamos ajudar. Alguém que esteja em aflição, alguém que esteja enfermo. Vamos silenciar por alguns segundos e fazer o nosso pedido. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, para que assim reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Encerramos assim com essa prece o Evangelho no Lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, esperando revê-los em breve. Até lá!